E vem comigo! Começamos o Meio Dia Talk Show com foco na saúde, com a preocupação, de ter ou não vacinas suficientes contra o H1N1 para o grupo prioritário. Nós vamos agora conversar com o infectologista Lauro Ferreira, que é professor da IMESCAM, e com a nutricionista Mariana Herzog. Doutor Lauro, Mariana, boa tarde, obrigada pela presença de vocês aqui no Meio Dia Talk Show. Um assunto que tem preocupado muito a todos, não é mesmo, doutor Lauro? Boa tarde, é um prazer. Doutor Lauro, quando a gente fala sobre H1N1, a gente está vivendo, nesse momento, um climazinho um pouquinho mais frio, né? A gente não está com aquele frio, mas essa mudança de temperatura pode ajudar aí a pessoa a contrair uma gripe? Normalmente a gripe aparece mais no inverno, que as pessoas ficam mais juntinhas, mais aglomeradas. Mas eu tenho a sensação de que talvez o pior esteja passando. Está faltando vacina, mas ainda assim o Espírito Santo fez uma vacinação de quase 900 mil pessoas. Isso ajuda a diminuir o impacto do surto. E numa cidade como Vitória, que é uma cidade quente, né? Nós estamos começando a ter um pouquinho de frio, mas o abril foi o mais quente dos últimos anos. Normalmente a gente tem gripe durante todo o ano. A gente tem surtos de gripe que não respeitam muito a temperatura. Então, há um risco um pouco maior no inverno, mas como a gripe chegou mais cedo, e agora com a vacinação, nós que estamos na ponta, a gente tem a esperança e tem a sensação que a curva está começando a melhorar, e eu acho que a gente vai começar a diminuir. Agora, doutor, quando a gente fala sobre H1N1, a evolução dela é muito rápida, é o que? Coisa de 2 a 3 dias. O que acontece? Que mutação é essa da gripe para chegar a esse ponto? Isso sempre aconteceu com gripe. O que preocupa a gripe é quando ela se apresenta como síndrome respiratória aguda, onde a pessoa tem uma pneumonia e tem uma falta de ar que pode aparecer nas primeiras 24, 48 horas. Isso é sinal de gravidade. Eu costumo dizer que gripe que bota a pessoa na cama não me preocupa, porque toda gripe bota na cama. Mas gripe preocupa, que traz então? falta de ar, que a pessoa tem falta de ar às vezes para se vestir, falta de ar para subir uma escada, isso preocupa o médico. Pois é. Mariana, você trouxe alguns alimentos, porque a nossa intenção também é mostrar para quem está em casa o que ela pode consumir para poder evitar. Das frutas, o que você indica, Mariana? Isso, você falou tudo, né? A prevenção é o melhor remédio. Nós temos os soldados internos aí que precisam de nutrientes para trabalhar. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos dos mais importantes para estar falando sobre eles. Então, em primeiro lugar, a gente tem aqui as fontes de vitamina A, folhas verdes escuras, a cenoura, o brócolis, frutas amarelas como mamão, legumes, abóbora, por exemplo. A orientação é sempre estar preparando no vapor, porque o cozimento ali na água faz com que tenha a perda, desses nutrientes. Além disso, nós temos também o zinco, que é um excelente mineral aqui representado pela aveia e também pelas castanhas, as amêndoas, as avelãs. Olha, tudo isso então é bom. Tudo isso é excelente. A vitamina B6 ou o complexo B de uma maneira geral, mas representada aqui pela batata, que é uma excelente fonte de vitamina B6. Arroz integral, que é fonte de zinco, a lentilha, fonte de vitamina B6 também. E a vitamina C, que é um mito, na verdade, né? Vitamina C previne, não previne. É exatamente isso que eu ia te perguntar. A importância da vitamina C, ela está em reduzir o tempo da infecção. Então, a pessoa começa a ficar gripada e melhora a alimentação em fontes de vitamina C, ela fica doente por menos tempo. Então é redução, não adianta, por exemplo, tomar vitamina C sem ter nada. Como prevenção, não. Às vezes não. A pessoa fica tomando em megas doses, 1 grama, 2 gramas a vida inteira, e isso acaba até prejudicando porque aumenta a produção de radicais livres no organismo dessa pessoa. Mas ficou doente, melhora a alimentação nas fontes de vitamina C, que isso reduz o tempo que a pessoa ficaria doente, na verdade. Né? Doutor Lauro, em relação à prevenção, o primeiro passo seria a questão da higienização das mãos? Sim, deixa eu só dar um pitaco, que eu gostei que ela trouxe as frutas, porque eu falo assim, melhor vitamina está na mercearia, não está na farmácia. Então, acho que se alimentar bem é forma de se prevenir contra a doença. Maravilha. Eu só também comentando um pouquinho de vacina, é muito importante a vacina, e o Espírito Santo tem uma tradição de vacinar que é muito bom. Então, é importante que as pessoas se vacinem todos os anos, porque isso ajuda a prevenir e faz com que a indústria traga mais vacina para cá. Além disso, a higienização das mãos. Então, lavar as mãos é uma forma fundamental de prevenir contra a gripe.
E quem não tiver pia, está na rua, álcool gel. Anda com álcool gel na bolsa. Anda com álcool gel. E vai se alimentar, vai levar a mão à boca, tem que lavar as mãos. E lavar as mãos com um pouquinho de paciência, não é igual o flash, passou, botou a mão embaixo. Você gasta alguns segundos para fazer uma lavagem de mão decente, esfregar uma mão uma na outra, esfregar o polegar, passar as unhas na palma da mão. Então, lavar as mãos é uma forma eficiente de prevenção e é uma forma que o capixaba tem que lembrar de estar fazendo, porque previne a gripe. Agora, doutor, quando a gente fala evitar a mão na boca, isso, né, já é uma questão batida. Mas quando a gente fala rosto e nariz, vamos supor, a pessoa está na rua, pegou um ônibus, está com coceira no nariz. É o quê? É virar a mão, não coçar com a palma e nem com os dedos? E, tipo, esse ato aqui... Eu estou falando de coisas práticas e do dia a dia, não é mesmo? Porque essa é a nossa realidade. Na verdade, o medo, ou isso não adianta? O medo principal é a boca, né? A gente tem mania, às vezes, mas se você estiver lavando a mão com uma certa frequência, e a gente tem que lembrar, se você pegou numa maçaneta de porta, se você pegou num corrimão de ônibus que todo mundo pega, aí você pegou em dinheiro, né? Você está se expondo um pouco mais. Fora isso, é o cuidado na hora que você vai se alimentar. Não ficar coçando o olho, o nariz toda hora ajuda nessa época, mas também não adianta ficar paranoico. Eu acho que se a pessoa lembrar de estar lavando as mãos e uma pessoa doente ficar em casa, não receber tosse de uma pessoa em cima de você, isso é uma forma de prevenção eficaz. Casa arejada, lugar público arejado, isso é necessário, não é mesmo? Mas assim, eu acho que o mais importante, quem está com gripe, quem está doente, a transmissão da gripe ela acontece um dia antes da febre, e pelo menos durante todo o momento da febre, depois 7, 8, 9 dias depois acaba. Nesse período a pessoa tem que estar em casa. É melhor isso, conversar. Não passa adiante. Quem está trabalhando, conversar com a empresa, isso é até melhor, não é mesmo? Sim, que a empresa até acate esse pedido. Até porque gripe contamina muito. Se você tiver uma pessoa aqui na produção, vai contaminar os outros, de repente você está com a produção toda em casa. Para terminar, Mariana, sol também é fundamental? Isso aí, a vitamina D é a vitamina X aí, é mais importante para prevenir a imunidade. Então, 15 minutos por dia de sol, no sol forte, com uma certa área do corpo descoberta. E se isso não for possível, procurar um profissional para estar fazendo a suplementação adequada. Doutor, nós vimos também nos jornais essa semana que aquela professora que morreu no interior do estado, alguns lugares não aceitaram, né, o corpo fazer o velamento do corpo. Tiveram que fazer até um pouquinho mais afastado. A pessoa morreu, né, com a comprovação que é H1N1. Há algum risco, doutor? Nenhum risco. Não tem nenhum medo de velório. Isso é um absurdo. Acontece, às vezes, esse tipo de trauma e não tem nenhuma orientação do Ministério para velório, não existe nenhum risco em relação a isso. Agora, quantas pessoas que conviveram com essa pessoa? Eu tenho falado assim, não há, felizmente, a gente não costuma ver relato de gripe fatal secundária quando teve um caso grave primário. Isso, diferente de meningite, por exemplo, que assusta muita gente, isso não costuma acontecer em gripe. De qualquer forma, existe uma orientação do Ministério da Saúde de que se tiver pessoas que conviveram com um caso muito grave, que tem comorbidades, por exemplo, se tem uma gestante na família, se tem um idoso na família, é bom procurar o médico, ele vai dar uma orientação de eventualmente tomar um remedinho de profilaxia ou ter um cuidado maior. Maravilha, doutor Lauro, infectologista, muito obrigada. Mariana Herzog, nutricionista, obrigada pela presença de vocês aqui no Media Talk Show e por passar essas informações que são tão importantes para a população. Muito obrigada, hein? Eu que agradeço. Obrigada.